Amém, irmãos? Então vamos começar nossa exposição bíblica. Vamos abrir na Epístola de Tiago. Epístola de Tiago. Muitos não sabem quem é esse Tiago. Essa epístola aqui ela foi escrita aproximadamente entre o ano 44 e o ano 49 depois de Cristo. O autor dela é Tiago, irmão de Jesus, aquele que liderou, juntamente com Pedro e juntamente com Paulo, o concílio de Jerusalém de Atos 15. Alguns se confundem com Tiago, irmão de João, o Boanerges. Esse Tiago ele foi martirizado por Herodes. Ele era irmão de João. Agora nós temos dois irmãos de Jesus que escreveram epístolas, Judas e Tiago. Em especial, essas epístolas têm uma característica de ter uma terminologia extremamente judaica. O alvo aqui dessas epístolas era de judeus cristãos espalhados pelas igrejas da Ásia e da Europa. Então o alvo é esse tipo de cristão. Lógico, já haviam gentios salvos, a região de Samaria já tinha recebido o evangelho, a coisa estava andando, Antioquia da Síria também já tinha recebido o evangelho, mas aqui, na verdade, nós estamos nas primícias do cristianismo primitivo. E é dentro desse contexto que Tiago escreve. Diz assim a palavra: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas. Saúde! Veja que interessante. As tribos que andam dispersas, o apóstolo Pedro faz a mesma alusão. Vamos na carta seguinte, 1 Pedro, capítulo 1. Olha que interessante. Olha que bacana. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai e santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então esses aqui o que é? É a igreja de judeus espalhados pelo mundo, juntamente com os gentios. Agora, Tiago tem uma característica interessante, que muita gente não sabe. Tiago, no início do ministério de Jesus, não cria nele. A família de Jesus tinha muitas dúvidas sobre se Jesus era o Cristo. E existe um texto nos evangelhos muito interessante. Vamos abrir rapidamente. Evangelho de João, capítulo 7. Deixa marcadinho Tiago, que nós já vamos voltar. Vamos em João 7. Versículo 1 diz assim: E depois disso, Jesus andava pela Galileia, e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: Sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Então Tiago, a princípio, não cria que Jesus era o Messias. Judas não cria que Jesus era o Messias. Nenhum dos seus irmãos cria. Veja que interessante a mudança. Se tornou o principal líder da igreja de Jerusalém. Ele, inclusive, foi um dos primeiros
que os fariseus vieram a matar na década de 50 para 60, houve uma lacuna no governo romano, na região da Judéia, e ficou um tempo sem governador. O que aconteceu? Os fariseus do Sinédrio se aproveitaram e deram decreto de morte sobre Tiago. E como eles fizeram isso? Eles levaram ele até um ponto alto dos muros do templo para expor ele como mártir e mostrar o que se fazia com os cristãos. E deram oportunidade de palavra para ele. O que ele fez? Quando deram oportunidade de palavra, cheio do Espírito Santo, começou a pregar. Eles, enfurecidos, empurraram ele desse alto muro. Ele caiu no chão todo quebrado, não morreu, continuou pregando, aí mataram ele apedrejado. Essa foi a morte de Tiago, irmão de Jesus. Então a gente percebe a diferença antes da conversão e depois da conversão. Ele pegou com todo afinco, pegou com toda a sua dedicação. E na igreja de Jerusalém, a palavra de Tiago tinha peso no mesmo nível dos apóstolos. Uma coisa interessante é que o levantar de Tiago como líder mostra que a sucessão apostólica não é de apóstolo em apóstolo, como a igreja evangélica alguns querem ensinar hoje, como se tendo novos apóstolos. A sucessão apostólica era de apóstolos para presbíteros e anciãos. Da mesma maneira que o papado romano quer trazer para si a sucessão apostólica de Pedro. Também furada, o Concílio de Jerusalém mostra que foi um presbítero e o corpo de anciãos que governava a igreja, da mesma maneira que Paulo. Paulo era apóstolo, mas ele não transformou Silas em apóstolo, nem em papa. E não transformou Timóteo em apóstolo, não transformou Tito em apóstolo, não transformou Epáfras em apóstolo. Eles eram todos presbíteros. Então essa é uma informação muito importante. O padrão bíblico de sucessão apostólica não são novos apóstolos nem o papado. É uma sucessão em cima de presbíteros e anciões. Amém? Anciãos. Amém? Vamos voltar em Tiago capítulo 1. Versículo 2 diz assim: Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Veja que interessante, gente. Na nossa tradução, tá? Enfrentardes várias tentações. A palavra original em grego aqui é a mesma, para tentação e provação. Só que no caso, no texto aqui, está ligado à provação. Na minha Bíblia que eu fiz, eu grifei a lápis a palavra tentação e escrevi do lado provação. Por quê? Porque o versículo 3 fala, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Só que o ponto aqui é interessante o quê? Tiago manda você receber a prova com alegria. Vou dar um exemplo do que é uma prova. O que acabou de acontecer comigo, minha cirurgia do olho. É uma provação. É algo sério, inesperado, que ninguém gosta, que ninguém fica feliz, que ninguém tem resposta para isso. Então, assim, é uma coisa que acontece com todo mundo. Por exemplo, pessoas da nossa igreja pegaram Covid, correram risco de vida. Alguns chegaram até a ficar bem ruinzinho. Isso é uma prova. Por exemplo, um filho nas drogas é uma prova.
Agora, Tiago manda receber essa prova com alegria. Esse é um evangelho que não é muito comum hoje. É uma coisa bem interessante. Como eu brincava no livro do Apocalipse, as pessoas são contra-tribulacionistas. Imagina hoje, numa igreja de multidão, você abrir a pregação falando o seguinte, que as pessoas têm que ficar alegres quando estão passando por provas. Simplesmente a maioria dos pregadores tira isso aqui da Bíblia, ou quando prega, não dá o valor necessário, faz um esvaziamento do texto. Mas Tiago é claro, fiquem alegres quando vocês passam por provas. Lembra quando eu falei para vocês a importância de ficar bem quando passa por luta? Se você quer ser alguém que é guiado pelo Espírito Santo, você tem que manter a mesma consistência quando você está passando por prova. Embora você fique ansioso, embora você tenha medo, embora aquilo muitas vezes é assustador, mas você tem que manter o bom senso, manter o foco em Cristo, porque o versículo 3 fala, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. E aí olha a sequência no versículo 4, tenha porém a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos sem faltar em coisa alguma. Então existe um fruto. Lembra que nós falamos dos frutos do Espírito de Gálatas, capítulo 5? Lembra que nós falamos de andar no Espírito, de Romanos 8? Dentro desse processo, tem o processo da prova. E essa prova vai produzir paciência, e a paciência vai produzir uma fé mais completa. É bem interessante que Pedro fala do mesmo assunto. Vamos rapidinho no próximo livro. 1 Pedro, capítulo 1. Olha que interessante. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Olha o que diz. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Meu assunto. Aqui Pedro vai mais a fundo. Tiago fala, fica alegre. Pedro fala, olha, você vai fazer um louvor a Deus por causa disso. Gente, louvar a Deus comendo picanha fatiada é moleza. Agora quero ver você louvar a Deus quando você tem uma doença séria. Ou quando você tem um problema familiar grave. Ou quando você tem um casamento desfeito. Ou um filho que se rebela contra o Senhor e chuta a fé na qual ele foi criado. Ou um filho que se entrega para as drogas. Alguém que se desvia da fé. Tudo isso são provas. São situações. Mas não cabe, veja, eu não vejo nenhum problema em perguntar por quê. O problema é eu querer entender 100% a prova. Porque vai ter coisas que Deus não vai me revelar. Deus, dentro da sua soberania, Ele pode escolher não revelar tudo. Mas o propósito daquilo e o alvo daquilo, que é o crescimento e a maturidade, aquilo vai ser proporcionado. Amém? Amém. Vamos avançar mais um pouquinho. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Vamos fazer uma pausa aqui. Que sabedoria está falando aqui? Essa sabedoria aqui não é a sabedoria que banco de escola ensina. Não é a sabedoria que doutorado e PhD ensina. Isso é uma sabedoria divina. O que mais se aproxima do exemplo bíblico dessa sabedoria é a que Salomão teve. Quando Deus falou, pede o que você quiser, ele pediu sabedoria para ser um bom rei. É um dos melhores exemplos de sabedoria. Está com dificuldade em alguma área,
está passando por luta, não está sabendo como agir, pede sabedoria, que Deus dá liberalmente a quem pede. Mas existe uma forma de pedir. Quer ver que interessante? Versículo 6. Peça, porém, com fé, e em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Lembra que eu expliquei para vocês que eu tenho que ter fé em duas coisas? A minha fé tem que ser baseada em duas coisas. Só existem dois alvos da minha fé: a fé em Deus e no seu poder, e a fé na sua palavra. Só. Não existe mais nenhum outro objeto da fé. Então, quando você pede algo para Deus, inclusive sabedoria, é baseado de que Ele tem o poder de te dar, de que Ele é seu Pai, que Ele te salvou, que o Espírito Santo habita em você para te guiar. Nós vimos isso juntos. Quem é o grande capacitador? Quem é o Paráclito? Que está sempre junto conosco, é o Espírito Santo habitando em nós. Nós somos um só com o Espírito do Senhor, vimos isso também juntos. Então, esse convívio tem que ser baseado numa fé sólida. Porque olha o problema que representa não ter uma fé sólida. Olha o versículo 7 o que diz: não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Esse versículo aqui eu ia dar na nossa parte tópica, mas eu resolvi segurar por causa de Tiago. O que acontece? Muitas vezes nós temos o ânimo dobre. Muitas vezes nós chegamos e nós oramos, só que a gente ora desconfiado. Será que Deus vai fazer? Será que isso vai acontecer? Um dia eu estou bem, estou confiando em Deus. Outro dia eu estou mal, estou duvidando. Não é estar mal psicologicamente, não é estar mal, estar triste. É estar mal duvidando do poder de Deus. Isso é ânimo dobre. Duvidando que Deus vai fazer. Isso é ânimo dobre. Então eu tenho que estar muito atento. O meu psicológico pode variar. A minha fé no poder de Deus e na sua palavra, não. Senão eu vou cair no ânimo dobre. Se eu cair no ânimo dobre, não vou ter nada de Deus. Essa é uma condicionante. Por que que isso acontece? Porque Deus é glorificado quando orações bíblicas são respondidas. Tudo é para o louvor da sua glória. Alguém que tem ânimo dobre está desonrando a Deus. Não estou querendo dizer que você não fica triste, não estou querendo dizer que você não fica ansioso, não querendo dizer que você não fica chateado. Isso é outra gaveta. Mas alguém guiado pelo Espírito Santo de Deus tem uma fé inabalável no poder de Deus e nas promessas da sua palavra. Isso é muito importante. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 9. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Lembra que nós falamos de contentamento? É do que Tiago está falando aqui. Veja, a pessoa que é pobre em bens materiais, ela tem que andar com contentamento. Ela tem que estar feliz naquilo, contente, ela tem salvação, ela tem o Espírito Santo, ela tem a alegria do Senhor. Ela pode estudar a Bíblia, ela pode congregar, ela pode cuidar de sua família. Nós sabemos que toda semana, todos os dias tem comida na mesa.
Então a pessoa que tem carência financeira, ela tem que estar alegre no Senhor. E o rico, ele tem que estar abatido diante dessa riqueza. O que o Tiago está querendo dizer? Olha, não levanta a bola, porque você tem dinheiro. Porque se você colocar confiança na riqueza, você vai rodar. Quem está bem de vida, glória a Deus. Quem tem posses dadas pelo Senhor, amém. É pecado ser rico? Não. Deus salva ricos? Sim. Nicodemos, José de Arimateia, Paulo, eram tudo pessoas ricas, entre outros. Mas a gente não pode colocar nossa confiança na riqueza. A gente tem que usar a riqueza em prol do reino. Nós temos que usar a riqueza de uma maneira sábia. É uma coisa muito estranha, por exemplo, que eu acho, certa vez eu vi o pastor Aloísio comentando, é muito estranho, não, foi o pastor Marcelo, é muito estranho, por exemplo, um crente que ama o reino de Deus comprar um jatinho particular. Quantas igrejas poderiam ser plantadas? Eu lembro do testemunho do pastor Ricardo, lá do Rio de Janeiro, muito querido ele, e ele era dono de uma indústria gráfica, e Deus prosperava ele financeiramente, grandemente. E aí, dentro do seu negócio, ele comprou a BMW, numa época que BMW era BMW, não que nem hoje. E ele andava com a BMW, o carro maluco. Aí ele foi levantado pastor, continuou andando com o BMW, empresário, dono de indústria gráfica, tranquilo, até que chegou um momento, Deus mostrou para ele claramente que o tempo de andar de BMW tinha cessado. E ele, na maior boa, entendeu da parte do Senhor, a maneira dele, se desfez do carro, comprou um carro normal e tranquilo, e ele estava super bem com isso, super tranquilo. Da mesma maneira que uma vez o pastor Marcelo, um irmão chamou ele e abençoou ele com um carro seminovo super bom. E na época o pastor Marcelo era pastor de uma igreja bem simplesinha da periferia de Goiânia. Aí ele conta que na segunda, terceira vez que ele parou na frente da igreja com aquele carro e viu aqueles irmãozinhos bem humildes, aí lembrou da época dele de seminário, tal, ele chegou e falou, ficou constrangido de estar indo para a igreja com aquele carro e se desfez do carro. Então assim, as riquezas são transitórias. Se eu quero andar bem com Deus, eu não posso deixar a minha relação com as riquezas se intrometer na minha relação com Deus. É o que eu falei faz umas 3 semanas. Tem gente que deixa de congregar por trabalhar. Tem gente que deixa de acompanhar a palavra por trabalhar. Ah, pastor, mas eu não gosto de acompanhar a palavra pela internet. Ah, prefere acompanhar lá no inferno? Não para pensar, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tem coisa muito pior que acompanhar a palavra pela internet. Ser preso por causa do evangelho é uma delas. Então assim, nós temos que estar atentos, precisamos tomar cuidado do nosso relacionamento com as riquezas. Você vê que essa preocupação, gente, 2000 anos. Parece que essa carta foi escrita segunda metade do século XX. Para vocês entenderem como as epístolas elas são realmente atuais. E aí continua, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Olha que interessante, aqui fala do galardão que você vai receber de Deus quando você passa pelas provações. Você vai ter prêmio. Lembra, a salvação foi decidida 2000 anos atrás, na cruz do Calvário. Seu nome foi colocado no livro da vida lá na eternidade passada, ninguém tira. Mas existe o galardão em aberto, nós vemos isso junto, o tribunal de Cristo. Aqui tem galardão. Versículo 13. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta,
mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Aqui talvez esteja a principal diferenciação do que nós chamamos popularmente de tentação e provação. Provações, elas vêm da parte de Deus para trazer edificação. As tentações, elas vêm do diabo e da nossa natureza carnal. O texto é autoexplicativo. Concupiscência é natureza carnal. Nós temos nossos desejos, nós temos nossa natureza caída. Lembra que nós estudamos juntos? O pendor da carne dá para a morte? Lembra que nós estudamos juntos? O espírito milita contra a carne milita contra o espírito. Então, uma das formas da carne militar contra o espírito é gerando uma tentação. E o diabo vem e joga mais gasolina na fogueira. E muitas vezes Deus permite para produzir um fruto pacífico. Agora, eu tenho que entender essa diferença. Deus sempre trabalha no positivo. O diabo vem trabalhar para pôr você no chão. Por exemplo, eu estava conversando ontem com a Paula, eu falei, o diabo está querendo tentar meus pensamentos. Está querendo jogar pensamento de final de linha, que minha cirurgia não vai dar certo, que não vai correr bem, que não vai ficar tão boa quanto eu penso. Eu já percebi, já conheço as movimentações, já identifiquei, aí já comentei com a Paula para verbalizar, e estou vigilante. Entendeu? Paulo teve um espinho na carne. Por 3 vezes orou a Deus, e Deus respondeu de uma maneira muito legal: minha graça te basta. Lembra que nós vimos junto aprender a viver bem diante de lutas? Nós vimos junto a questão de estar satisfeito no Senhor. Até teve uma crítica tal. O satisfeito no Senhor é isso. Eu tenho preocupação, eu tenho angústia, eu tenho medos, mas eu estou firme em Deus. Estou apegado com Deus, não solto. Então é muito importante isso aí. Eu tenho que aprender a colocar minha natureza pecaminosa debaixo do controle do Espírito Santo. Senão eu vou ter muito problema. Senão eu vou ter muita dificuldade. Amém? Amém. Vamos mais um pouquinho. Versículo 16. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. O que aqui o Tiago está falando? Gente, toda bênção, toda boa dádiva, tudo que é bom vem de Deus, o Pai das luzes. Tiago é enfático: Deus é bom, Deus é amor, Deus é luz, eu tenho que esperar o melhor de Deus. Na vida vou ter problema? Vou ter aflição? Sim. Mas até a aflição é o melhor de Deus para mim. Opa! O irmão tem certeza? Falou, sim, até a aflição é o melhor de Deus para mim. Porque ela vai produzir fruto pacífico. Ela vai produzir uma fé mais sólida. Quer ver que interessante? Vamos lá, 1 Pedro, capítulo 1. Versículo 23. Olha que interessante. Ó. 22. Purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com o coração puro,
sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Olha que interessante. Pedro falando, nós somos gerados de semente incorruptível, somos gerados do Espírito Santo. Deus é Espírito, é necessário que os que o adorem em Espírito e verdade. É necessário o novo nascimento. O homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parece loucura. O Deus desse século cegou o entendimento dos perdidos. Satanás cega. Então eu tenho que ter uma visão correta. O que eu tenho que entender? Toda boa dádiva vem de Deus. Amém? Amém. Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 19. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar, porque a ira do homem não opera da justiça de Deus. Lembra que nós conversamos sobre ser temperante, não se irar? Irai-vos e não pequeis. Uma maneira bíblica, uma santa indignação. Gente, na ira desenfreada, o Espírito de Deus opera, não tem como. Ah, eu fui para a carne. Não, você pecou. Porque a ira desenfreada vai provocar ofensa, vai procurar coisa errada, vai provocar coisa errada, vai provocar mágoa, vai provocar um monte de coisa. Outro detalhe, se eu for tardio para falar e pronto para ouvir, eu vou evitar muito problema. Deus nos fez com 2 orelhas e uma boca. Mais à frente nós vamos falar. Quando a gente chegar no capítulo de ouro que vai falar da língua, nós vamos ter que passar por Tiago. Porque para ser espiritual eu preciso aprender a domar minha língua. Senão, eu nunca vou ser alguém que anda no Espírito Santo, alguém boca fácil. Lembra que eu comentei outro dia que tive junto com minha irmã, boca fácil, fofoqueira. Pessoa com mais de 20 anos de crente fala dos outros. Vem expor a debilidade dos outros. Sabe? Não é assim. Nós temos que preservar uns aos outros, nós temos que guardar uns aos outros. É isso que a Bíblia nos ensina. Amém? Vou mandar mais um pouquinho. Vamos para o 21. Toma um gole d'água. Versículo 21. Por isso, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. O que aqui Tiago está falando? Que a gente precisa se limpar de toda imundícia, santidade, princípio de andar guiado pelo Espírito Santo. Santidade, limpar de toda sujeira. E aí Tiago completa com um termo que parece difícil: superfluidade de malícia. Não é bonito? Parece até nome de super-herói. Superfluidade de malícia é o seguinte: é você dar vazão ao mal. Ó, superfluidade, superfluir. A malícia é aquele tipo de pessoa que dá vazão às maldades e pratica elas e vive uma vida de maldade. Gente, não tem como ser guiado pelo Espírito Santo sem limpar a imundícia e sem fechar a torneira da maldade. Ah, vou dar o troco. Não, calma. As nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus. São armas vindas de Deus. É uma coisa que eu preciso entender. Então eu tenho que me limpar. Lembra que nós conversamos que determinadas músicas não dá para ouvir? Porque são músicas imundas. Por exemplo, outro dia eu vi a tradução de uma música, de uma banda até que eu achava que era meio neutra. E a musiquinha até que o arranjo dela é legal, você ouve, ela parece bacana, mas o cara canta o seguinte, que é muito legal estar num bar,
cheio de negros enchendo a cara e ouvindo blues. Edificante, né? Aí eu pego uma cadeira para o Espírito Santo sentar do meu lado e ouvir aquela música. O que o Espírito Santo acha de você estar num bar enchendo a cara? É bem edificador. Terceira epístola de Pedro: aceitai-vos do bar e enchei-vos a cara. Segunda epístola de Tiago, capítulo 1. Imundícia, superfluidade de malícia. Existem padrões. Gente, não é querer pagar uma de religioso, mas com santidade não se brinca. Nós somos santos, nós somos separados, nós somos comprados. Aliás, eu já separei esse capítulo para a gente estudar. Nós somos comprados. Povo de propriedade exclusiva do Senhor. E aí eu levo para filmes que eu não deveria assistir, músicas que eu não deveria ouvir, conversas que eu jamais deveria participar. Eu, quando estou numa festa e a conversa começa a ficar pesada, eu começo a falar de Deus. O que acontece? Esvazia a roda. Fico eu e alguém da minha família. O resto vai saindo tudo de fininho, porque ninguém quer falar de Deus. Tu quer falar besteira, quer falar de mulher pelada, de adultério, de besteira, de profanação. Aí eu tenho essa estratégia. Se ficar, vai ser evangelizado. Vai saber se não tem um eleito. Ah, mas muda rapidinho o assunto. É impressionante. Mas vamos continuar nossa leitura, versículo 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o espelho, o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecediço, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Gente, base de andar guiado pelo Espírito Santo, andar na verdade da palavra. Mas se eu não ando, se eu não caminho, se eu não executo, se eu não pratico, eu tenho um problema. A Bíblia fala: orai sem cessar. Eu não oro. Eu tenho um assunto para resolver. A Bíblia fala: vai buscar conselho. Eu não vou. Comentamos juntos, até numa outra aula, que tinha problema que a pessoa falava: nossa, explodiu uma bomba nuclear lá em casa. Ficava sabendo só depois. Pô, explodiu uma bomba nuclear na casa. Tem um buraco de 50 metros. Sabe, as pessoas não seguem princípios bíblicos. Parece que não tem pastor, parece que não tem irmão mais maduro. Não se aconselha, muitas vezes em comunicar, desrespeita princípios da palavra. Na criação de filhos, no casamento. É mulher que trata marido sem respeito, é marido que convive com mulher sem entendimento. Gente, isso é sempre. Se eu na minha vida não conviver com a Paula com entendimento, a gente vai ter problema. Se ela não andar com respeito comigo, a gente vai ter problema. Vira e mexe, a gente tem umas porcas que precisa dar uma apertada, os parafusos que precisa apertar. Lógico, mais da parte da Paula do que minha, né? Que eu sou pastor. Mas assim, imagina, crente há mais de 20 anos e toda hora precisa dar uma apertada nos parafusos. Imagina quem está no começo da caminhada. Aí arrebenta com tudo, bagunça tudo, desrespeita um monte de princípio. E a coisa vai errada. Por quê? Porque não é praticante da palavra. E olha, já falei para os irmãos aqui em pregação na igreja, o pior tipo de rebeldia que tem é o seguinte, um dos piores. Quando eu ouço a palavra sem a mínima intenção de obedecer àquela exortação. Isso é uma rebeldia terrível.
É uma omissão terrível diante de Deus. E tem gente que ouve a palavra, compreende e não põe em prática. Não põe um dedo. Nem tenta. Nunca vai andar guiado pelo Espírito Santo. Nunca. Não tem como. Gente, você andar no sobrenatural de Deus, você andar guiado pelo Espírito Santo, é andar afirmado nas verdades da palavra de Deus, praticando. Praticando, não é a cabeça do tipo de uma Bíblia Almeida corrigida e fiel, é prática. Tem que conhecer a Bíblia? Sim, mas a melhor maneira de conhecer é praticando. Eu aprendi uma regrinha uma vez com um pastor, não me lembro qual foi. Ele falava o seguinte: aquilo que você não coloca em prática, em pouco tempo você esquece. Se você começa a tentar colocar em prática, você nunca mais esquece da Bíblia. E é verdade, é bem importante. E aí, seguindo, versículo 26, se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, e a religião desse é vã. Olha novamente a língua aqui, 27. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Veja que interessante. Tiago reduz há 3 coisas aqui: domar a língua, guardar-se incontaminado do mundo e visitar as viúvas e os órfãos nas suas tribulações. Agora, aqui é muito importante eu compreender essas verdades de maneira bíblica. O que é guardar-se incontaminado do mundo? 1 João, capítulo 2. Não, 1 João 2, versículo 15. Tem um ótimo exemplo sobre isso. Vamos lá, 1 João 2. Opa, virou minha página. 1 João 2, versículo 15. Diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Isso é guardar-se incontaminado do mundo. Aonde que está o seu coração? Seu coração é cheio do quê? Você tem um coração limpo? Nós vamos falar mais à frente sobre coração limpo, coração puro, coração sem contaminação. Mas eu tenho que guardar do mundo. E sobre a questão das viúvas e dos órfãos, isso é muito importante. Vamos voltar um pouco. 1 Timóteo, capítulo 5. Vai voltar 3 cartas. Na verdade 4. É Hebreus, Tito, 2 Timóteo e 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo... Espera aí que eu perdi. Deixa eu olhar aqui. Eu acho que é 11, mas peraí, deixa eu ver aqui. Não, versículo 3. 1 Timóteo 5, 3. Ó. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer a piedade para com sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Gente, honrar não é fazer um pedestal e botar um busto da sua mãe, do seu pai, da sua avó. Honrar na Bíblia é honrar financeiramente. Honra teu pai e tua mãe é financeiramente. Então o que acontece? Aqui está falando para crentes, viúvas da igreja.
Em nenhum lugar a Bíblia manda diretamente você socorrer primeiro os do mundo e depois socorrer os da igreja. Então o que Paulo está falando aqui? Honra primeiro as que são verdadeiramente viúvas e aquelas que não têm filho nem neto, porque eles têm que aprender a praticar piedade, que é o cristianismo verdadeiro, com seus entes queridos. Mas aí o texto continua, versículo 5. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, espere em Deus, olha como ela é crente, e persevera de noite e de dia em rogos e orações. Mas a que vive em deleites, ó viúva do mundo, vivendo está morta. Manda, pois, essas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Qual é a ordem do dom de socorro na igreja, do evangelho social? Primeiro, eu vou suprir as deficiências da minha família, sem luxo. Porque tem gente que esbanja, eu vou suprir a deficiência da minha família, comprei um castelo na Espanha. Isso não é suprir a deficiência da família. Isso é esbanjar, isso é ostentar. Então você primeiro supre a família, porque o dinheiro que Deus te dá é para usar na igreja também. Aí você vai para a sua igreja, procura o pastor. Pastor, tem alguma carência na igreja? O pastor está precisando de alguma coisa? Por quê? Porque a Bíblia fala que os presbíteros sejam dignos de dupla honra. Uma por causa do ensino, outra por causa da área financeira. E, inclusive, quando você conversar com o seu pastor, pergunta, tem alguém na igreja passando necessidade? Se tiver alguma dessas áreas descobertas, você supre. Por exemplo, nós estamos mandando mexer no computador das crianças. Hoje em dia está muito difícil mexer com o computador. Eu vou levantar uma oferta para que os irmãos tenham a oportunidade de serem abençoados por contribuir na obra do Senhor, como ensina 2 Coríntios 9. E que nossas crianças tenham um bom computador para assistir suas aulas. Que o último que estava não dava, tinha um dinossauro do Capitão Caverna rodando dentro. Entendeu? Agora, se ninguém ofertar, o que eu vou fazer? Meter a mão no bolso e eu vou ser abençoado. Entendeu? Tranquilo, sem constrangimento. Agora, a igreja não falta nada. O que eu tenho que fazer? Tenho que procurar outra igreja. Pastor, você conhece alguma igreja bíblica que eles estão com alguma necessidade? Eu lembro uma vez, entrou um caminhão de roupa, de oferta para a gente. Gente, era um caminhão de roupa. De uma irmã que congregava aqui conosco. Não tinha como a gente assimilar aquilo. Aquilo ali foi tudo para o Vale do Ribeira. Para os irmãos da Assembleia, das Assembleias de Deus lá, das Deus é Amor. Ixi, ficou todo mundo bem vestido. Gente, era o mínimo que eu podia fazer, eu não pus um tostão, seria indecente da minha parte. Agora, esporadicamente, a igreja pode cumprir o papel social. Mas isso é como entidade civil. Biblicamente, o recurso dos crentes é para suprir a igreja. Essa é a regra. Igreja não é casa de caridade. A igreja é para suprir as necessidades dos santos. Esse é o padrão bíblico que Paulo dá. Dessa forma, se eu quero andar sendo guiado pelo Espírito Santo, e para encerrar, eu preciso aprender a olhar meu bolso. Como eu tenho administrado os recursos que Deus me dá? Eu estou atento a isso que Tiago fala? Eu sou alguém que estou me mantendo incontaminado do mundo? Sou alguém que pratico a caridade cristã com os irmãos? Eu honro o recurso financeiro que Deus colocou na minha mão? Essas perguntas têm que ser respondidas e de uma maneira bíblica, para que eu possa realmente ser alguém cheio do Espírito Santo, que anda na verdade do Evangelho. Amém? Amém.
Antes de nós irmos para a segunda etapa, eu vou fazer uma oração para encerrar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus pedindo que o Senhor venha nos guiando em tudo, que nós possamos limpar nossa vida, que possamos viver uma vida cristã com entendimento, com discernimento, com sabedoria. No nome de Jesus, amém.